Olá, meus amores, como é que vocês estão? Tá tudo de boa na Lagoa? Tudo tranquilo como um esquilo? Eu sou a professora Keise Marinho, de Português dos terceiros anos. Nossa aula de hoje será sobre contos africanos. Hoje eu trouxe um conto bem legal para contar para vocês, tá? Mas antes, vamos conhecer o que são contos africanos, quais suas características, combinado? Vamos ver de que forma podemos assistir a aula? Nós podemos assistir a aula pela TV, celular, tablet, computador, de que forma? TV Nova Nordeste, canal 22.2, lembrando que nossas aulas começam às 9h30 e tem a reprise às 18 horas, certo? Também você pode assistir pelo YouTube. Digita lá o canal do Educa Recife, procura por nossas aulas, tem as aulas dos anos iniciais, finais, educação infantil, EJA, é uma riqueza o canal do Educa Recife lá no YouTube, gente, não perde, tá? Você também tem a opção, não é, de utilizar o aplicativo no celular, certo? Então você mira o celular para esse QR Code que está aparecendo aí na sua telinha, baixa o aplicativo do Educa Recife e por lá você pode assistir às aulas, você pode fazer perguntas, mandar sugestões. Hoje conosco no chat está a professora Kátia. Bem-vinda, professora Kátia. Obrigada, professora Keise. Já estou aqui aguardando a participação de todos vocês, tá? Aproveita que é ao vivo. Então, tudo que você coloca aqui no chat, a gente vai discutindo com a professora Keise. Até daqui a pouco. Isso mesmo, professora Kátia. Conosco também nos auxiliando aqui está Clisman, o intérprete de Libras. Bem-vinda, Clisman. Vamos lá, vamos ao início da aula. Antes, hoje nós temos o CPN. CPN é conhecendo palavras novas. De vez em quando eu vou trazer aqui para vocês uma palavrinha nova, tá certo? Hoje a palavrinha nova é propensa. O que significa propensa? Eu estou propensa a fazer alguma coisa. Você está propenso a fazer alguma coisa. O que significa isso? Olha a frase aí. Eu estou propensa a aceitar o seu convite. O que será que significa propensa? Se você sabe, fala no chat lá para a professora Kátia. Se você não sabe, espera um pouquinho que lá no fim da aula a gente revela esse significado, tá? E aí, meus amores, quais são as características de um bom leitor? Sempre, para a gente ler alguma coisa, precisamos ter o quê? Fala para mim. Concentração, não é verdade? Olha essa imagem aí. Será que essas crianças estão concentradas? O que é que vocês acham? Sim, claro que sim. Percebam o cuidado que eles estão segurando o livro. Estão com um olhar atento à leitura, não estão brincando, não estão de conversinha. Percebam que eles estão bem concentrados, estão sentados, olha, de forma ereta, não é? Estão segurando o livro com cuidado para não machucar as folhas. Será que você faz isso também ao ler um livro? Conta para mim. Ou será que o seu livro é cheio de orelhinhas, aquelas orelhinhas amassadinhas? Não pode, hein? Tem que ter bastante cuidado ao manusear o livro. Gente, os contos africanos, como o próprio nome fala, não é? Eles vieram da África. Agora, sabiam que muita gente confunde a África, acha que a África é um país? Sabia disso, professora Kátia? Não, qual é a curiosidade? Pois é, algumas pessoas, não todas, não é? Acham que a África é um país. E a África não é um país. A África é um continente, não é? E dentro da África existem vários países africanos, certo? Então não confunde isso, hein? Os contos africanos, então, vieram desse continente, da África, de vários países da África, certo? E chegaram ao nosso continente americano, aqui, ó, na América do Sul, onde tem o quê? O Brasil, que é o nosso país. Nós pertencemos ao continente americano, tá? América do Sul. Então, esses contos chegaram aqui no Brasil e foram muito divulgados, muito difundidos, tá? Os contos africanos, olha só, são contos orais passados de geração em geração por meio de rodas de conversa. Então, já faz parte até do nosso folclore, certo, gente? Acaba que é uma tradição do nosso povo contar esses contos, contar essas histórias.
E como eles foram passados de geração em geração, de forma oral, de boca em boca, muitas vezes também existem várias versões do mesmo conto. Entenderam? Muitos poetas, muitos escritores colocaram esses contos que ouviam em livros. Então, vejam só, gente, muitos contos africanos têm autoria desconhecida. Não se sabe quem criou, quem inventou aquela história, tá? Mas podemos encontrar muitos desses contos em livros de autores africanos mesmo, ou até de outros lugares do mundo, que gostaram da história e recontaram, certo? Esse conto. Contaram novamente. Podem até ter criado uma nova versão para aquele conto. E aí, então, nós podemos encontrar, sim, esses contos nos livros. Muitos desses contos também são contados, olha, por griots. Você sabe o que é griot? Griots são os contadores de histórias africanos, tá? Lá na África, lá no continente africano, em muitos países da África, são encontradas essas pessoas que se chamam griots. Griots são contadores de histórias. Aqui no Brasil também existem muitos contadores de histórias, não é? Que reúnem pessoas e que contam histórias, se vestem de forma diferente, trazem acessórios e a história fica muito mais divertida. Você sabe quais são as características dos contos africanos? Vamos ver? Em contos africanos podemos encontrar animais com características humanas e isso lembra o quê? Lembra que tipo de conto, você sabe? Lembra muito a fábula, não é verdade? Lembra que a fábula são contos em que animais, onde encontramos animais com características humanas? Pois é, no conto africano também tem muito isso. Tem muitos animais com essas características. Hoje eu irei contar uma história assim para vocês. Em um conto africano também descreve a forma como tudo foi criado. Isso lembra muito as lendas, tá? As nossas lendas brasileiras. Então o conto africano também tem essas características das lendas, de contar como tudo foi criado, como a lua foi criada, como o sol foi criado, como as flores foram criadas. Certo, gente? Então percebam como os contos africanos parecem também com as nossas histórias brasileiras, como os contos africanos parecem com as nossas lendas, com as nossas fábulas. Os contos africanos também trazem uma lição de moral, uma lição ética. Lembra o quê? Lembra as nossas fábulas. As nossas fábulas também trazem uma lição de moral ao final da história, não é verdade? Já tivemos aula sobre fábula aqui. E aí, vamos conhecer um conto africano bem legal? Hoje eu vou contar para vocês o conto africano da girafa e do rinoceronte. Vocês conhecem esse conto? Você conhece esse conto, professora Kátia? Não, fiquei até olhando aí, pensando o que será que vai falar nesse conto. Nunca ouvi falar. Nunca ouviu falar? Pois vai conhecer agora. E você aí em casa também. Presta atenção, hein? Fica bem atento a essa história. Olha só, gente. Há muito e muito tempo, no continente africano, não é? Em algum país da África, existiam muitos animais que viviam soltos pela natureza. A girafa não tinha esse pescoço gigantesco que a gente conhece. O pescoço dela era pequenininho, igual o pescoço dos animais que nós conhecemos, do cachorro, do gatinho. Ela tinha o pescoço bem pequenininho, as pernas também pequenininhas. E aí ela comia o quê? A vegetação rasteira, não é? Que ela encontrava pelo caminho. Acontece que houve um período de grande seca na África, gente, em todos os países da África. E toda a vegetação rasteira secou. Muitos animais morreram de fome, morreram de sede porque também não encontravam água. E a girafa andava se lamentando pelos caminhos. Ela já estava muito fraquinha porque não tinha nada para comer. E aí, numa dessas suas andanças, ela encontrou, sabe quem? O rinoceronte,
que também estava muito fraco, com muita fome. Então eles começaram a conversar. Poxa, seu rinoceronte, a gente bem que podia ter o pescoço bem grandão, não é? Porque olha só, não encontramos nenhuma vegetação rasteira para comer, mas olha essas árvores como estão cheias de folhas. Olha essa acácia, essa árvore que vocês estão vendo se chama acácia, tá? Olha essa acácia, seu rinoceronte, se a gente conseguisse subir e comer essas folhas, se a gente tivesse pernas compridas, pescoços imensos, conseguiríamos comer tudo isso. E não iríamos morrer de fome como tantos animais estão morrendo. E o rinoceronte falou, verdade, dona girafa, o que é que a gente pode fazer para mudar essa situação? Será que a gente consegue derrubar essa árvore? E eles começaram a empurrar a árvore. E empurrava a árvore, empurrava a árvore. Nada da árvore cair, porque ela era muito forte. Aí eles tiveram uma ideia. A girafa pensou, seu rinoceronte, já sei o que a gente pode fazer. Lembra do feiticeiro que mora lá no alto da montanha? E o rinoceronte falou, lembro sim. Aí ela disse, vamos até ele. Vamos pedir que ele faça uma mágica para que ou as acácias diminuam de tamanho ou a gente cresça. O que é que você acha? E o rinoceronte falou, boa ideia, dona girafa, vamos agora. E eles começaram a subir a montanha, lá bem alto, atrás do feiticeiro. Chegaram à casa do feiticeiro. E o feiticeiro foi recebê-los, não é? Olá, dona girafa, olá, seu rinoceronte, o que é que vocês querem? E aí eles contaram a história, contaram que estavam morrendo de fome, morrendo de sede, que não tinha mais vegetação rasteira nenhuma e que só tinha vegetação nas árvores altas e que eles queriam que o feiticeiro fizesse uma mágica, um feitiço para que eles pudessem comer toda a vegetação das acácias. Aí o feiticeiro falou, isso é muito fácil, sabe o que eu vou fazer? Vou transformá-los em animais pescoçudos. Que tal? É uma boa ideia? E aí eles ficaram felicíssimos. Claro, é uma ótima ideia. Você vai fazer isso agora com a gente? Aí o feiticeiro disse, não. Antes eu preciso achar as ervas para compor a minha poção, para fazer a poção. E eu não tenho aqui, eu preciso sair, preciso procurar. Voltem amanhã. Amanhã, quando vocês chegarem, a poção mágica estará pronta. E quando vocês beberem, suas pernas irão crescer muito, seus pescoços ficarão gigantes e vocês conseguirão comer a folhinha da árvore mais alta que existir em qualquer lugar da África. E aí eles ficaram muito felizes, desceram a montanha eufóricos e marcaram o horário, não é? Dona Girafa disse, olha, seu rinoceronte, amanhã, às 6 horas da manhã, em ponto, hein? Aqui, para a gente subir e irmos tomar a poção mágica lá com o feiticeiro. E o rinoceronte, combinado, dona Girafa, amanhã, às 6 horas da manhã, estarei aqui. Foram cada um para as suas casas, só que, gente, o rinoceronte encontrou, professora Kátia, uma vegetação que estava lá verdinha, rasteira, e ele começou a comer, porque ele estava com muita fome. E ele comeu, e ele, nossa, encontrei, vou matar a minha fome. Eu acho que eu vou chamar a girafa. Não vou chamar a girafa não, eu vou comer tudo isso sozinho. Amanhã ela come, quando ela tiver com o pescoço comprido. Amanhã nós comeremos. E aí ele comeu sozinho tudo. Ele foi muito egoísta, não é? Demais. Ele não chamou a girafa para comer. Só que, professora Kátia, ele comeu tanto. Ele comeu a noite toda. Num outro dia, gente, o rinoceronte estava com uma dor de barriga, que não conseguia dar um passo. Ele dava um passo e vocês já sabem o que ele fazia, não é? Dava outro passo e de novo a barriga apertava. E ele começou a chorar, nossa, desse jeito eu não vou conseguir chegar às 6 horas. Bem que eu poderia ter chamado Dona Girafa para comer comigo. Comi sozinho, tive olho grande, olha só, agora estou com uma dor de barriga imensa. E ele não conseguiu chegar às 6 horas lá onde a Dona Girafa estava esperando. E a Dona Girafa lá esperando, nossa, 6 horas ele não chegou, vou esperar mais um pouquinho.
6h30, nada dele chegar. 7 da manhã, nada dele chegar. Deu 10 horas da manhã, o rinoceronte não chegou. A girafa fez o quê? Subiu sozinha, porque senão ela iria perder a poção, não é? E aí ela subiu, chegou lá, o feiticeiro disse: Dona Girafa, eu já estava indo embora. Você sabe que eu não moro aqui nessa montanha. Eu só estava esperando por você e pelo rinoceronte. Olha só, olha a minha vassoura. Já estava aqui, eu já ia subir, já ia montar na minha vassoura e já ia lá para o continente americano, porque lá no Brasil estão precisando muito de mim também. Aí a girafa, ai, feiticeiro, ainda bem que eu cheguei a tempo. E aí, minha poção tá aí? O feiticeiro disse, está. Olha aqui sua poção, beba rápido. Aí a girafa bebeu a poção. Na mesma hora, gente, as pernas cresceram, o pescoço ficou gigantesco. E aí a girafa disse, nossa, eu agora vou conseguir comer todas as comidas, todas as folhas de todas as árvores altas que eu encontrar. Aí o feiticeiro disse, que pena que o rinoceronte não veio com você. Eu não posso deixar essa poção aqui, porque se cair em mãos erradas, o feitiço vira o contrário. Aí o animal que beber, se não for o rinoceronte, vai ficar do tamanho de uma formiguinha. Eu preciso ir embora, dona girafa, e tenho que levar essa poção comigo. Infelizmente, o rinoceronte não vai tomar. O feiticeiro montou na vassourinha dele, foi embora para outro continente. E a girafa desceu toda saltitante, toda feliz. A montanha começou a comer todas as folhas de todas as árvores que encontrou. Quando o rinoceronte viu a girafa gigantesca, gente, com o pescoço enorme, com as pernas compridas, ele teve tanta raiva, ele ficou tão chateado, mas tão chateado, que até hoje, professora Kátia, o rinoceronte persegue a girafa onde quer que ele a encontre. Eles agora viraram, olha, inimigos, infelizmente, não é? Mas a culpa foi de quem? Foi da girafa? Não, não é? Foi do rinoceronte. Esse é um conto africano, a girafa e o rinoceronte. Espero que vocês tenham gostado muito, amei ter contado essa história para vocês. Não saiam daí, porque tem mais, tá? Um beijão! Obrigada, professora Kátia. Obrigada a você. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Até a próxima aula.